Olá a todos e todas, nós estamos começando mais um devocional para a vida e hoje eu começo com uma certa relutância. Ao longo desta semana eu fiquei muito preocupado e mesmo em dúvida se deveria continuar gravando esses devocionais e algumas pregações e, na verdade, essa relutância tem algumas razões subjetivas e algumas razões objetivas. Subjetivamente é porque muitas vezes a gente desanima, a gente tenta cravar, tenta certo trabalho, porque você pesquisa, você busca um determinado tema, você busca um determinado assunto e pensa que isso pode estar indo ao encontro de necessidades pessoais daqueles e daquelas que têm acesso a estes devocionais, a estas gravações. E as razões objetivas muitas vezes é porque não se vê muitas vezes o resultado objetivo disso, se realmente isso atende às necessidades e se isso realmente chega onde precisa chegar aos corações, às mentes daqueles e daquelas que na verdade nos ouvem, que nos assistem. E essas dúvidas que muitas vezes brotam no nosso coração e na nossa mente faz com que muitas vezes a gente pense não há nenhuma razão, não há nenhum objetivo, aparentemente não há nenhum interesse nesse tipo de colocação na internet. E por outro lado, o algoritmo não nos recomenda. As recomendações é se você pagar, fizer publicidade para que as plataformas recomendem a sua gravação, o seu vídeo para mais pessoas ou para determinadas bolhas às quais nós não atendemos. E o que faz sucesso muitas vezes na internet são questões bombásticas ou críticas rígidas. Se eu estivesse aqui criticando a Bíblia, ou estivesse questionando o Evangelho, ou questionando a pregação, ou que estivesse fazendo um vídeo de política de um determinado lado ou de outro, talvez fizéssemos muito sucesso, mas isso não me interessa. E nem me preocupa esse tipo de vídeo. Não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é fazer uma devocional que possa atender às necessidades da vida do dia a dia, da vida de cada um de nós, enquanto discípulo, discípulas e enquanto pessoas que necessitam das boas novas do Evangelho. E aí, ao longo da semana, um texto do apóstolo Paulo me veio à mente. Ele está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que diz: pregar o Evangelho não é nenhum mérito especial para mim. Eu não poderia deixar de pregá-lo, mesmo que o quisesse. Eu seria completamente infeliz. E aí ele termina o versículo dizendo: ai de mim, se não o fizer. Por isso colocamos na capa deste vídeo: ai de mim se não o fizer. E é isso que realmente está na minha mente. Há um cântico antigo que diz também a mesma coisa: ai de mim se não o fizer. E esse, no contexto do apóstolo Paulo, que está dirigindo a sua carta aos Coríntios, aos cristãos e cristãs que estão em Corinto, ele tenta mostrar as suas credenciais, vamos dizer assim, de apóstolo, falando
da possibilidade de viver do Evangelho, de ter privilégios como os outros apóstolos tinham, e que ele abriu mão disso para continuar pregando o Evangelho, como uma obrigação, como ele diz. Eu não poderia deixar de pregá-lo mesmo se eu quisesse, é uma obrigação. E ele seria completamente infeliz se não o fizesse. E, ao mesmo tempo, ele tem liberdade de fazê-lo sem se tornar pesado a ninguém. Os apóstolos tinham privilégios. Eles poderiam ter lá uma pessoa os acompanhando, poderia receber e viver do seu apostolado, do seu ministério, mas Paulo abre mão de tudo isso para não ser pesado a ninguém, para não ser pesado à igreja em Corinto, e, ao mesmo tempo, ele se sente obrigado a fazê-lo, apesar de poder fazê-lo ou não em liberdade. E assim também é conosco. Eu estou aqui porque acredito e creio que há uma possibilidade sempre de liberdade em Cristo de fazer ou não fazê-lo. Poderia deixar de gravar vídeos fazendo devocionais, com certeza. Não, ao mesmo tempo em que eu tenho liberdade de fazer isso ou de não fazer, mas me sinto obrigado, porque se não o fizer, talvez eu me sinta profundamente infeliz. E isso é verdade, porque ao mesmo tempo a graça de Deus em Cristo, a graça de Deus que permeia o meu coração e permeia a minha vida e a minha experiência em Jesus Cristo, me faz, me obriga, de certa maneira me constrange a fazê-lo, a testemunhar de que há algo bom, há algo que só Cristo pode fazer na vida de cada um de nós, que é agir, que é nos dar liberdade, mas ao mesmo tempo é um chamado e um testemunho de cada discípulo e cada discípula de Jesus, de fazer com que as boas novas de um evangelho é exatamente boas novas, para que anunciar isso, dizer que Jesus está conosco, de que Jesus caminha conosco, de que Jesus não abre mão de cada um de nós e que Jesus nos chama para segui-lo, para sermos discípulos e discípulas dele. E ai de nós se não o fizermos, seríamos infelizes. Eu não quero ser infeliz. E não quero que você seja infeliz, mas quero que você possa caminhar com Jesus. O sentido e a razão de gravarmos esses vídeos, e assim estamos fazendo, eu não tenho nenhuma obrigação de fazê-lo. Eu estou aposentado da minha profissão de professor, estou aposentado do meu ministério como pastoral. Não precisaria fazer nada disso, mas faço. Faço porque algo me constrange e sinto que em mim há um chamado. E obedecendo a esse chamado que eu estou aqui. Eu peço que vocês me desculpem por esse pequeno desabafo, mas muitas vezes nos sentimos profundamente desmotivados, porque estamos em um meio em que há tantas coisas sendo feitas e desfeitas, que muitas vezes nos sentimos sem nenhuma razão de fazer. Mas não é questão de razão, é questão de chamado, de obediência a um chamado. E ai de mim, se não o fizer. Que Deus abençoe a nossa vida em Cristo Jesus. Vamos orar? Jesus, Senhor, amigo e irmão de todas as pessoas que te buscam sinceramente, Tu viveste a liberdade maior entregando a Tua vida para o nosso bem e a nossa salvação. Contigo aprendemos que amar é ser livre. E hoje em dia, com facilidade, nós pensamos que somos livres porque podemos comprar muitas coisas e encher a nossa vida com uma agenda lotada. Mas pensando bem, tudo isso é vaidade. Como escreveu o sábio do teu povo, ajuda-nos, Senhor, a viver a liberdade em Cristo, em humildade e em ousadia, apaixonados pelo Evangelho e pela graça que nos faz livres em Ti. Que aprendamos a viver o amor para com os nossos irmãos e irmãs,
e para com os nossos semelhantes, e se for o caso, ensina-nos até mesmo a perdoar os nossos inimigos e a amá-los. Tem compaixão daqueles e daquelas que vivem do ministério. Dá-lhes a coragem e fé para anunciar com liberdade e por graça o Evangelho que tu nos deste. É em teu nome que nós oramos. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha, comente, se inscreva no canal, porque isso nos ajuda a levar esta mensagem, este devocional a muitas outras pessoas. E a qualquer momento a gente volta.